a chapa inteira está em risco, porque a chapa inteira agora corre o risco de ser totalmente indeferida a sua candidatura. Portanto, não existe fake news, portanto, não existe perseguição. O que nós temos é um processo eleitoral que deve seguir as regras. Tá chegando o dia, gente. Na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, acontece a eleição da OAB. A movimentação é grande em todo o Mato Grosso seccional e aqui em Barra do Garça na disputa da subseção. São duas chapas, uma da doutora Edith Santos. Ontem nós conversamos com o doutor André Bernardo sobre a situação do pedido de impugnação que havia contra 3 membros da chapa da doutora Edith. Segundo ele, foi questão de perseguição. A outra chapa que está disputando é a doutor Leonardo da Mata, que está aqui, que vai nos falar sobre esse assunto. Doutor Leonardo, o André usou o termo oposição. Se são duas chapas, se não é a chapa da Edith, pode ser a sua. Partiu do senhor essa questão do pedido de impugnação de 3 membros da chapa da doutora Edith? Obrigado, Ronaldo. Na verdade, o processo eleitoral, ele tem que seguir regras. Isso é em qualquer ambiente, em qualquer tipo de eleição. E nós, advogados, mais do que nunca, temos que obedecer os estatutos, as leis, os regulamentos, o edital. E o que aconteceu? 3 membros da chapa da doutora Edith, né, eles foram impugnados. E foram impugnados por um simples motivo, porque não preencheram os requisitos objetivos de elegibilidade. O que é isso? Não comprovaram que estavam aptos em 5 atos processuais durante o ano. Então, para você ser candidato, você precisa advogar em pelo menos 5 processos durante os últimos 5 anos. E não havendo esse requisito, nós apresentamos à comissão eleitoral essa objetividade. E a comissão eleitoral acatou de 2 candidatos. E por uma razão também muito simples, porque existe um processo só. Os 3 foram mencionados em apenas um processo. Só uma candidata é que respondeu e foi assinada a defesa dela pela doutora Edith. Então, os outros 2 não fizeram defesa. De modo que a comissão eleitoral, por regra processual, entendeu que houve revelia. E esse processo está público. Basta entrar dentro do site da OAB, clicar em eleições, clicar em registro de chapa, que todos terão acesso ao processo na íntegra. De modo que a comissão eleitoral, então, entendeu que por não existir os requisitos objetivos provados na impugnação, eles foram, então, tendo a sua candidatura indeferida. Mas ontem, no final da tarde, já início da noite, eu recebi a informação que eles teriam conseguido um efeito suspensivo para essa decisão, dando condições para que os outros 2 membros, que a Natasha já tinha passado, faltavam 2 para serem avaliados, e estariam liberados também para participar da chapa. Na verdade, Ronaldo, quem está me ouvindo, os advogados que estão me ouvindo, vão entender muito bem. Eles apresentaram um recurso chamado embargos de declaração. Esse recurso, ele vai voltar para a comissão eleitoral, para que a comissão eleitoral possa examinar. E aí vai examinar o quê? A contagem de prazo. Ronaldo, prazo não se discute, prazo se conta. É só entrar no calendário, contar os prazos e vão ver que não existe nenhuma irregularidade no primeiro julgamento. De modo que esse efeito suspensivo é apenas e tão somente para os embargos de declaração serem votados. Então, nessa maneira, pode ocorrer o quê? Se esses embargos de declaração não forem acolhidos, a chapa inteira está em risco, porque a chapa inteira agora corre o risco de ser totalmente indeferida a sua candidatura. Portanto, não existe fake news, portanto, não existe perseguição. O que nós temos é um processo eleitoral que deve seguir as regras. Dizer que estamos desesperados, dizer que estamos jogando baixo, nada disso. Eu só quero que a eleição da OAB, junto com a minha equipe, seja uma eleição onde todos que preenchem os requisitos possam concorrer. E eu digo mais, nós não estamos falando que ninguém não é advogado. Você pode pegar a sua carteira e não exercer nenhum ato de advocacia que você é advogado. O que nós estamos questionando aqui é a questão para você ser votado. Para você ser votado, você precisa exercer atos privativos de advogado. E é esse o ponto que nós estamos questionando e tenho certeza que a comissão eleitoral, que já aprovou por unanimidade o indeferimento das candidaturas, vão pegar os embargos de declaração e vão dizer a mesma coisa. Agora, por que o senhor fala que agora toda a chapa corre risco? Porque até então a impugnação era para 3 nomes.
E agora o senhor usou o termo de que há risco para toda a chapa cair. Exatamente. Mas por quê? Mas por qual motivo? Exatamente, porque como a comissão eleitoral determinou que eles substitua 2 membros, e eles não substituíram, eles desobedeceram a ordem da comissão eleitoral, isso é um risco, porque você está desobedecendo uma decisão judicial administrativa. Então, o risco que a chapa adversária está correndo é de ter toda a chapa indeferida por essa razão. Aliás, doutor Leonardo da Mata, o doutor André, que é o presidente, deu uma entrevista aqui, falou que seria desespero da parte da oposição, no caso da sua chapa, que o senhor estaria lançando como se fosse um fake news essa informação, que esses 2 membros não poderiam participar da chapa. O que o senhor diz sobre essa situação? Existe desespero, existe fake news da sua parte com relação à eleição da subseção de Barra do Garças? Na verdade, Ronaldo, nós estamos muito confortáveis. Basta sair nos escritórios, basta conversar com a advocacia para você sentir o quanto nós estamos confiantes para a eleição que se aproxima no dia 18/11. E fake news é mentira. Fake news é quando você inventa uma informação. E nós não estamos inventando informação. As informações, o pedido de impugnação houve, né? O pedido de impugnação houve, os requisitos foram apresentados e a comissão eleitoral acolheu. Basta entrar no site da OAB ou me procurar no privado, que eu mando todo o processo também, que ele não é segredo, é um processo público, todo mundo pode acessar. Então, quando você fala em desespero e em fake news, você está apontando para alguém alguma mentira, e eu não estou mentindo, está lá no site. Só para fazer essa ressalva que é importante, o senhor disse que o efeito suspensivo que eles conseguiram não torna aptos a serem candidatos esses 2 membros que são questionados? Ronaldo, na verdade, o que eles estão hoje concorrendo é como se fosse uma decisão subjúdice. Então, os candidatos impugnados estão subjúdice. Isso pode, lá na frente, ter consequências graves, como pode lá na frente também não ter consequências alguma. Mas dizer que eles estão aptos hoje a concorrer à eleição sem nenhuma restrição, isso sim é fake news. Muito bem. Está aí o doutor Leonardo falando. Vocês viram, gente, como que a eleição esquentou da OAB em Barra do Garças? A gente sabe, né? A disputa é assim mesmo. No campo eleitoral é assim, agora também com relação à OAB. A mesma comissão que avaliou pelo indeferimento das candidaturas, também agora recebeu o recurso. Então é uma comissão eleitoral, e eu digo, foram 5 membros, foram 5 advogados que examinaram as nossas impugnações e deram, então, a elas o deferimento e o não registro. O certo para a eleição não é até o dia 18 dissipar essa ideia para saber o que aconteceu realmente com relação à chapa concorrente? Exatamente. Até dia 18 a gente vai ter um panorama mais global do assunto. Ocorre que nós estamos nas vésperas da eleição. Isso pode ocorrer que dia 18 concorra todos da chapa impugnada e a decisão saia depois, o que nós veremos aí nos próximos capítulos, nas próximas semanas. Tá certo. Obrigado, doutor Leonardo. Falando sobre esse assunto polêmico, a gente já ouviu o doutor André, agora estamos ouvindo aqui o doutor Leonardo e vamos aguardar, gente. Então, existe aí o pedido de impugnação de 3 membros. Agora, a mesma comissão eleitoral aceitou um efeito suspensivo para analisar a questão do prazo, como disse o doutor Leonardo, se está tudo de acordo para definir essa situação. E a eleição acontece na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro.